Hoje terminou mais uma cidade que a gente conheceu aqui no Camboja. Qual é o seu nome? Meu nome é Luiz Antônio. Bom dia. Meu Adriano. Eu esqueço. Sem corte. Hoje a gente concluiu mais uma cidade, conheceu mais uma cidade, Siem Reap, aqui no Camboja, onde tem alguns lugares mais famosos do mundo. Vamos começar pelo ônibus. Bom, a gente veio de ônibus... Patrimônios da Unesco, Exatamente, né? Exatamente, isso mesmo. Nós viemos de ônibus de Phnom Penh até Siem Reap. Gostou da viagem de ônibus? Foi super tranquila a viagem, o ônibus é mais espaçoso. É um pouco cansativo porque foram 6 horas. Deu 6 horas. É, e o ônibus não tem banheiro também, não né? tem banheiro, Foram 2 paradas. Foi bem tranquilo. Tranquilo, não, se tiver que fazer de novo... Nenhum problema. Eu faço. Nenhum problema. A gente chegou aqui há uns 4 dias, 4 ou 5 dias, e logo a gente chegou no meio da tarde, fizemos algumas pesquisas, quer dizer, eu já tinha ideia do que o que a gente queria fazer, e a gente foi conhecer alguns templos do complexo Angkor Wat. Eles têm 3 bilhetes para um dia. Isso. Para 3 dias, Exato. que foi o que nós pegamos, e 7 dias. Isso. Nós ficamos com muita vontade de voltar em outra oportunidade. Com menos calor. Com menos calor. É. Ficar, sei lá, 10, 15 dias aqui. Dá para ficar tranquilamente. E várias vezes nos templos. Dá para conhecer bastante coisa, fazer ensaios maravilhosos. E além dos templos, tem cachoeira para visitar que a gente não visitou. Tem uma parte de natureza. Trilhas. Então, se resolver ficar 15, 20 dias aqui... Tem o que fazer. Tem o que fazer. Eu tô indo embora morrendo de vontade de voltar. O primeiro dia a gente dedicou, eles chamam aqui, normalmente as pessoas fazem ou circuito pequeno ou circuito grande, que é basicamente, e aí faz isso num dia. Normalmente, as pessoas não ficam muito tempo aqui. Tem exceções, obviamente, tem gente que passa o mês aqui, mas não é o normal. Então, nesse primeiro dia, a gente dedicou a fazer o grande circuito, que é conhecer 5 templos aqui. Na ordem que a gente conheceu, você lembra? Todos eles? É por isso que a gente montou esse canal e a ideia da Adriana, o nome, Alimentando Memórias, para alimentar a memória dela, porque ela esquece tudo. Aí vai ficar fácil, eu vou lá, olho principalmente nos resumos, os vídeos. O primeiro templo foi o Preah Khan. É um templo gigante. A gente já... detalhe, você pode fazer isso de N maneiras. Bicicleta, a pé, por conta própria, de transporte público. Você faz do jeito que você quiser. Só que entre os templos, eles são distantes. Ele não é um do lado do outro, um atrás do outro. Não, alguns são pertinhos, mas a maioria, 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância deles. E aí fica bem viável você fazer sozinho. Então, o que é um pouco mais trabalhoso, né? A gente contratou no próprio hotel um tuk-tuk. E esse tuk-tuk, como que funciona? Ele tem o roteiro que ele vai fazer, os templos que nós queremos visitar, e ele espera a gente fica, normalmente em cada um a gente ficou de 1 a 2 horas, né? Aproximadamente. 2 horas. Depende da quantidade de templos que a gente tinha para visitar, né? No primeiro dia a gente foi um pouco mais rápido. No segundo dia a gente demorou um pouco mais. E aí ele fica esperando. A gente terminou, volta pro tuk-tuk, e o tuk-tuk ele está esperando com água gelada, com toalha gelada, que é maravilhoso, refresca nessa época aqui. As toalhinhas ele tem num pote, tipo uma Tupperware. Isso. Fica dentro de uma geladeira, tudo enroladinho, bonitinho. Não tiramos foto, né? Não nem tiramos. Nem filmamos. Nem muito legal. Não. E um perfume de capim, limão, capim santo, erva príncipe, lemongrass, cada lugar dá um nome, mas é a erva cidreira. Muito perfumado. E geladinho, é delicioso. Bem refrescante. E o motorista fica lá esperando. Fica esperando. Muito simpático o motorista. Angui Art. Uma figura, fala muito pouco. Ele
nós gostamos dele e ele gostou da gente. Então foi uma combinação, eu diria que perfeita para a nossa estadia mas muito aqui. quietinho, muito quietinho. Tímido. Então, falando do primeiro... Mas fala inglês. Fala inglês, a gente nos comunicamos em inglês, né? O Preakam, ele é um templo gigante, gigante mesmo, ele é cheio de labirinto, e ele, além disso, tem muitos lugares para você conhecer. E ele é um quadrado onde tem a norte-sul e leste-oeste, basicamente, são 2 grandes corredores. As pessoas normalmente ficam nesses norte, sul, leste e oeste. É o que a gente ia acabar fazendo também, provavelmente. Até a gente encontrar um guarda de lá. Eu achei que ele não era guarda, ele é guia. Aqueles guias que ficam pelo... Mas ele não falou nada pra gente. Não falou nada. Não falou nada. Aí eu pedi para ele tirar uma foto. Nossa, não foi? Não, ele se ofereceu. Ele se ofereceu? Ele se ofereceu. Aí foi, faz pose. Depois queria face cobrar. To face. Face to face. Mas tá tentando, né? Alguma coisa. Mas poderia oferecer antes, falar, olha, eu tiro algumas fotos suas, não sei o que, não sei o que. Então, mas depois não caímos de novo. Mas então, é um templo muito bonito. O segundo templo foi o Nikpoan, é o do hospital. É um foi templo emocionante. Muito legal, muito bonito. É pequeno o templo. Não tem praticamente nada. São algumas piscinas. Nós inclusive vimos uma família se banhando nesse templo. Que não fica não pode, tudo cercado. Mas eu acho que como a senhora que estava... os seguranças, né? Cuidando. E essa mulher porque ela tinha 2 crianças, mas a criança mais nova, ela estava molhando, né? Então eles acreditam que aquelas águas tenham poderes curativos, tanto da parte orgânica quanto da parte espiritual. Foi interessante ver. Foi um tempo legal. Foi um tempo que assim, você chega, ele tem uma... muito legal. Uma ponte assim, e flor de lótus dos 2 lados. A água, rio. Muito legal. Para mim foi emocionante. Para mim também. O terceiro templo foi o Tasson. O Tasson é um templo basicamente que você vai numa direção, em linha reta, e vai passando alguns portais. Ele está um pouco destruído e ele há uns 4 anos tinha uma figueira que ele estava encobrindo os portões e os muros, aquelas figueiras com raízes grossas, né? E mas a gente ela procurou... vai destruindo cada vez mais, né? Pra gente, assim, é muito bonito visualmente, mas se deixa, essa vegetação vai destruindo cada vez mais a construção. Então eles têm que tomar uma decisão, né? Mantém isso ou mantém o prédio? E nesse caso eles mantiveram o prédio. Então a gente foi com a expectativa de ver aquelas raízes e tal, nós mas procuramos. Aí o rapaz, a gente foi falar com o cara da segurança. Não, isso já não existe aqui há 4 ou 5 anos. Tá bom. O quarto foi o East Mebon, é um prédio... Esse aqui a gente ficou pouco tempo, porque já estava muito quente mesmo. O pouco tempo que a gente ficou foi 1h20 mais ou menos, tá? Esse não foi o que estava formando a tempestade? Não. Não? Não. É dos elefantes, no pé dos elefantes, né? E ele tem dois andares, basicamente. A gente praticamente não andou no andar de baixo, andou no andar de cima, onde tem os templos, onde você chega perto desses elefantes. E a gente ficou assim, tirando foto, mas a foto nesse dia, como estava muito sol, ficou... Dependendo da posição que você estava batendo, ficava muito escuro as fotos. Aí não é bom para foto e a gente também não aguenta. Porque não tinha cobertura nenhuma. Era em torno de 32, 34 graus. Para cima. Sem vento. O último... E o lugar é muito seco aqui. O último templo do dia foi o Prerup, que era para ver o pôr do sol. Nós vimos o pôr do sol. Um pouquinho, né? Vimos um pouquinho. Que não era para ter, né? Não era para ter, não. A escada. Para subir, ok. Mas mesmo assim, eu quando eu cheguei lá em cima, eu falei um palavrão. Puta que agora, para descer, eu quase borrei a calça. Para descer. Porque a gente ainda encontrou um lugar que eles fizeram uma escadinha de madeira. Mas na entrada principal, assim... na face principal do prédio, ela é bem íngreme e você vai... quem desce por ali, para você ter uma ideia, ele vai descendo sentado.
que é Para os turistas. Porque assim, os locais, nós normal. vimos a moça descendo, De chinelo. segurando um monte de coisa de chinelo e meia, que chinelo e escorrega. meia, chinelo e meia. E descendo assim, Normal. mais normal. fácil do que eu ando. É, normal. Então, e aí a gente acabou ficando lá um tempo maior para esperar o pôr do sol e a gente já tinha perdido as esperanças porque o céu estava tudo cinza, estava um negócio bem carregado. Aí do nada... O Ang até falava toda hora, Ele falou assim, sem pôr do sol. Não vai ter pôr do sol, não. Vai ter pôr do sol. Mas ele ia para um pouquinho mais... E a gente acabou sendo privilegiado e vendo um pôr do sol. Mas foi. Vemos. Mas se não tivesse nuvens, o pôr do sol lá ia ser maravilhoso. Mais motivo para voltar. Aí a gente jantou lá perto da cidade, um restaurante que a gente encontrou. Foi no The Lady Red? The Lady Red, isso mesmo. Isso mesmo. Foi a primeira janta a gente fez no hotel, porque a gente não queria sair, já estava E a comida é muito gostosa no hotel. E o preço é equivalente com o de fora também. O prato é menor, mas é equivalente. Não, mas, tem lugares bem mais caros que do hotel. Tem. Mas, por exemplo, esse The Lady Red, os valores são bem mais baratos. Então, mas a comida é tão gostosa quanto. O prato que você pediu no The Lady Red custou mais ou menos R$2,50. Foi R$2,50? No hotel era 3. Só que a porção do hotel era um pouco menor. É mais bonitinho, tal. Os dois, repito os dois. O segundo dia foi, era o que eu estava querendo ver, o que eu vim aqui preparado para ver isso aqui. Eu não conhecia nada desses templos aqui, eu só conhecia esse aqui, que é o Angkor Wat. E a gente quis ver o nascer do sol nesse lugar. Então acorda 4h30 da manhã, sai 4h45 da manhã do hotel, chega às 5 horas da manhã, você fala, só vai ter nós lá, né? Lotado o negócio. Aqui tudo é cheio. Lotado. Às 5 da manhã tinha mais gente que à noite. Mas as nuvens também resolveram brincar um pouquinho e não foi aquele nascer do sol, né? Vale a pena. O templo em si, o Angkor Wat... Fizemos rápido. Esse rápido, só nesse templo aqui a gente ficou quase 5 horas. Desde a chegada do nascer do sol, né? Até a gente ir embora, mais ou menos umas 5 horas. O nascer do sol foi 1h30, mais ou menos. Exatamente. O templo é muito bem preservado, bem cuidado, vale a pena passar um dia Muita lá. gente com as roupas típicas, fazendo sessão de fotos. Muita gente, monges visitando. Foi lindo. É um templo bem legal. Depois a gente foi para o não tão pequeno Bayon Temple, que ele é... Das caretas, né? Das figuras, esse? Esse mesmo. Que esse aí lembra muito Indiana Jones. Mas lembra demais o Indiana Jones. E lá nós conseguimos tirar umas fotos bonitas, porque na parte interior tem uns corredores assim, aquela luz, não sei o quê. E as caretas são lindas. São 52 ou 58, 56. Acho, Tem mais de 50 caretas nos topos são semblantes enigmáticos. Com leves sorrisos. Legal. Vale a pena. Fora o Bayon Temple, não é só isso. Você sai do Bayon Temple, tem outros templos pequenos, mas a gente viu um, assim, praticamente muito rápido, e os outros a gente acabou nem conseguindo entrar porque já estava ficando muito tarde para conhecer o terceiro templo. Ou seja, temos que voltar. O terceiro templo também era um templo esperado, é o Taphron Temple. Esse Taphron Temple, você lembra o que aconteceu lá, né? O Taphron, esse templo, ele foi filmado Tomb Raider, com a Angelina Jolie. É verdade. Então a gente foi eu não vi o filme, então eu só sei que tem uma cena que ela vai pegar uma rosa, uma planta, uma flor qualquer, atrás de uma árvore e o chão se abre, ela cai ou algo parecido. Depois a gente procura a cena. Procurar. E a gente viu essa árvore lá, é uma árvore chamada de Tomb Raider Tree, né? Aí a gente não pegou muita gente para esperar para bater foto, que não tinha tanta gente, mas estava bem movimentado. E além disso, o templo é bem legalzinho para visitar, vale muito a pena.
Terceiro. Aí o terceiro dia a gente foi... Esse foi... O segundo dia a gente entrou no mesmo lugar, né? Acho que sim. Delayed Riding. Isso, Delayed Riding, yeah. O terceiro dia, a gente... foi o erro que nós tivemos aqui. Nós, com o mesmo motorista de tuk-tuk, nós fomos conhecer 2 outros templos mais distantes. Um é um templo bem destruído, que é o Bang Miyala. Mas eles mantiveram assim? Mantiveram assim propositalmente. Ele é mantido pelo... Ele é ajudado pela Alemanha. Alemão, né? Além disso, o templo, ele é aquele templo que tem as figueiras, com as raízes gigantes encobrindo, e lá a gente vê... Destruído totalmente mesmo. destruído. O que a natureza fez ali é impressionante. Mas para chegar de tuk-tuk nele são quase 2 horas e pega a autoestrada. Então a gente não indica, indicamos para conhecer, embora sejam templos pequenos, mas de carro. E talvez associar, porque lá perto tem uma... Preservação de elefantes. Santuário de elefantes. Santuário de elefantes e tem uma vila flutuante. Então, eu contrataria da uma próxima vez um carro para o dia todo, né? Para visitar o templo, a vila, o santuário, e começaria pelo segundo templo, que é o Templo Rosa, que o Luiz vai falar agora. Que é o Banteay Zerei. Ele é um templo destinado às mulheres, é um templo muito bonito. Todo rosado, porque foi feito em arenito rosa. Muito bonito o templo. Ele está bem conservado, só que a gente chegou lá com uma luz bem ruim. E um calor que a gente não aguentava mais. Provavelmente esse dia aí a gente deve ter pego lá nesse lugar aí uns 37, 38 graus. E nós já tínhamos levado quase 2 horas para chegar no primeiro templo. E mais depois uma hora. Foi mais 1 hora ou 1 hora e pouco para chegar no segundo templo. Exatamente, isso mesmo. Então a gente não aproveitou como poderia. Não. Mas a nossa ideia, inclusive, se por acaso um dia a gente conseguir voltar para cá, fizer esse passeio, começar por esse templo, mas sair assim, bem cedo. Às 6 horas no máximo do hotel, porque ele abre às 6 e aí abre você... às 7. E aí você vai pegar uma luz linda nesse templo. E ficam umas imagens muito bonitas. O hotel que a gente ficou? O hotel é muito gostoso, o quarto é agradável, falta um pouquinho de armário, mas ok. A piscina é muito bonita, super gostosa. Muito bonito, dava para ter tirado um montão de fotos, nós tiramos poucas, mas é um lugar... Os espaços com vasos grandes, flor de lótus, peixinho nos vasos e a equipe. Outro ponto aqui que são as pessoas, né? O hotel é um hotel para estagiários. Isso. E só molecada. Mas muito doces, muito doces. Muito simpáticos. Falam bem inglês, falam rápido. Rápido, muito rápido. Perguntando onde a gente é e tem informações sobre o Brasil. Então, eu acredito que eles estudem vários países, né? Para você ter aquele link e tal. Eles são... É uma atração, não. É um... Atrativo. É um charme à parte, assim, uma delicadeza a convivência com os funcionários desse hotel. E todo dia às 3h30 da tarde tem o chá da tarde, que é liberado para os hóspedes. São os biscoitinhos, o chá, sucos. suco. E é agradável, a gente fica conversando. E eles vêm conversar conosco. Vêm conversar com a gente, Eles conversam muito. É uma troca de informações, eu acho que eles aprendem bastante e ensinam bastante, claro. E fico muito contente quando a gente elogia o povo, a cultura do Camboja. E nesse lugar eu também já angarei mais um torcedor corintiano, ele já torce para o Corinthians, com certeza, porque eu mostrei para ele a Gaviões torcendo no estádio do... um dos meninos. Aí ele ficou encantado. E o motorista do tuk-tuk também. Exatamente, o motorista do tuk-tuk também, exatamente. Os tours, gostou do tour? Adorei. Tô doida para voltar. Eu voltaria, se eu pudesse, eu voltaria esse ano mesmo. Porque a melhor época para visitar aqui é de novembro a fevereiro. Isso. Inclusive nós passamos por locais secos, mas que o motorista que nos trouxe hoje para o aeroporto disse que isso fica um espelho na época das chuvas, porque tem a plantação de arroz. Então, ansiosos para
voltar. A exemplo de Phnom Penh, aqui mais até, os vendedores na rua, eles só faltam pegar você, só está faltando ele pegar você no braço e falar. Mas a gente tem que ter paciência e Sim, respeito. não, é o que aconteceu com a gente. Né? Não que a gente tenha perdido a paciência, em momento nenhum. Tanto que eu queria uma blusinha, não uma ver. saia, mas eu desisti de ver porque eu fico perturbada com muita movimentação. Conversa. E por fim, aqui nós estamos em época de Ano Novo, né? E na cidade ela está completamente enfeitada. Ontem à noite já começou. Palcos, ruas fechadas. Olha, se eles colocarem na metade do volume do som que é capaz desses alto-falantes aqui produzir, ninguém dorme hoje à noite. Que o Ano Novo é de hoje para amanhã. E ontem já teve bastante Exatamente, som. Ontem já teve. E até a gente escutou, dormimos, mas 2 horas da manhã eu acordei e já não tinha mais nada. Então eles estão aqui e é uma tradição aqui. Para encerrar o vídeo, é uma tradição do Ano Novo jogar água nos outros, né? Então tem umas armas gigantes e tem um objetivo, é que a purificação, você ser atingido por água, você está se purificando. Mas uma coisa que eu percebi é que eu acho que eles têm um código, um protocolo que é assim, se a pessoa está com uma arminha de água, joga um no outro, senão não. Agora, quem jogou água em quem não estava com arminha foram os turistas, né? Eu acho até que eles poderiam explicar, se é que esse nosso raciocínio está certo. Quem não está com a arminha não joga água. E esse foi um resumo da nossa passagem aqui por Siem Reap. Eu e a Adriana, nós estamos ansiosos já para a próxima cidade, já estamos nos preparando e em breve vai sair mais um resumo do que a gente fizer da próxima cidade. Isso.